Fala pessoal, aqui é o canal número 1 da Bolsa e eu sou o número 1. Tudo bem com vocês? Hoje vídeo semanal, o último do mês de maio, falando o que eu fiz na Bolsa de Valores, o que eu comprei, o que eu vendi, o que eu tô vendo de oportunidade nos investimentos, um panorama econômico do Brasil e dos Estados Unidos e também um resumão do mês de maio. Fechado, pessoal? E também muito importante no final do vídeo, o desempenho da minha carteira, tanto no mês de maio quanto o total de 2025, de janeiro até esse último mês. Como que eu tô fechando os meus investimentos aí? Como que tá sendo a minha performance? Fiquem até o final do vídeo que vocês vão ver quanto que eu tô ganhando na Bolsa de Valores. Então vamos lá? Primeira notícia do cenário econômico brasileiro. Infelizmente, mais uma vez, o governo tentando socar mais impostos na população. É brincadeira, né? A gente já paga tanto imposto, mas tem que se deparar de novo com uma notícia dessas. O governo eleva o IOF e estima arrecadar até 61 bilhões em 2 anos. Nossa, pessoal, já passa governo, vem governo, e eles sempre querem aumentar os impostos ao invés de diminuir os custos deles. Isso daqui nem vou gastar muita saliva falando não, uma tristeza. Porém, no mesmo dia, aí uma pequena alegria, já vou explicar por que pequena, essa notícia: governo volta atrás e revoga parte de decreto que aumentou o IOF. Boa notícia porque eles voltaram atrás. Má notícia foi em parte, não foi tudo que eles voltaram. Parte do imposto a mais que eles colocaram no IOF permaneceu. Então, se o governo tivesse voltado atrás totalmente, tivesse retirado esse imposto, esse aumento de imposto, aí ia ser uma boa notícia por 100%, mas foi só metade. Então ainda foi uma meia má notícia. Que, poxa, passa ano e não aprendem com os erros, né? Sempre querendo arrecadar mais. Não adianta isso. Para eles verem o Brasil crescer de verdade, eles não têm que ficar colocando mais impostos. Se eles diminuírem os impostos e ajudarem o trabalhador, as empresas, a economia, aí sim eles vão arrecadar mais por consequência. Porque a economia girando mais, tendo mais PIB, eles vão acabar arrecadando mais. Se eles diminuírem os impostos no curto prazo, eles vão arrecadar menos, mas com o Brasil crescendo no longo prazo, eles vão acabar arrecadando mais com uma porcentagem de tarifa menor, mas porque a economia cresceu mais. Então esse é o caminho, diminuir os impostos do trabalhador e vai ver o Brasil crescer, pode ter certeza. O IOF, para quem não sabe, pessoal, em resumo é imposto. Em resumo é isso. Mas, um pouco mais de detalhe, ele é um imposto sobre o quê? Sobre operações financeiras. Mas, mais especificamente, empréstimos, câmbio, seguros, investimentos e outras movimentações de crédito. Então, o mais importante aqui são esses dois primeiros pontos. Câmbio e empréstimo. Um empreendedor, ele vai chegar lá no banco, vai pedir um empréstimo para fazer o seu negócio, aumentar, abrir uma segunda unidade, e aí ele vai se deparar agora com um valor maior que ele vai ter que pagar de imposto para pegar empréstimo. Então, o Brasil já está com os juros elevadíssimo. Tá difícil para o empreendedor pegar crédito, para gerar emprego, gerar renda. E aí vai lá e coloca mais imposto, aí a economia fica mais travada, impossível, é difícil. E também o aumento no IOF do câmbio atrapalha a segurança que você tem de investir no Brasil. Se o gringo ele vai lá e coloca dinheiro no Brasil, e quando ele tirar ele vai ter que pagar mais imposto ainda, ele não vai nem colocar mais. E aí acaba prejudicando também os brasileiros que tentam ter uma garantia. Poxa, vou ter a minha reserva em dólar aqui, vou ter os meus investimentos em dólar para estar protegido contra a desvalorização do real. Só que aí vão lá e tentam colocar mais IOF em cima da transferência de dinheiro que você faz para comprar dólar ou qualquer outra moeda. Então acaba tanto atrapalhando quem quer investir no Brasil, que deveria ser o contrário, o governo deveria estar tentando ajudar, e também atrapalha quem é brasileiro e está tentando se manter o mais protegido possível. Então, IOF já é um imposto ruim, só que ele era um imposto baixo, principalmente sobre o câmbio, e aí tentaram aumentar. Outra péssima notícia, piora no crédito. A Moody's é uma grande instituição internacional. Então, ela falar que o crédito do Brasil está mais perigoso, mais arriscado investir aqui, tem o seu impacto. Mas, como o Brasil já está com uma dívida alta, não afeta tanto. Normalmente, quando essas instituições rebaixam o Brasil ou elevam o Brasil, elas são meio atrasadas esse movimento, porque o Brasil já está aumentando a sua dívida fazem semestres. Desde que o governo novo entrou, ele já está aumentando a dívida faz tempo, já vai fazer 2 anos e meio que o governo novo entrou. Então, bem atrasada essa mudança da Moody's aí. Ano passado eles, na verdade, melhoraram a perspectiva de crédito no Brasil, que fazia nenhum sentido. Então, esses movimentos das instituições internacionais, eles são bem atrasados. Na verdade, é mais provável, a partir
daqui desse momento que o Brasil melhore a perspectiva de crédito do que piore, porque a gente já está praticamente no ápice da Selic, então a chance é que a Selic diminua e o governo está um pouco mais propenso a equilibrar as dívidas públicas agora do que ele estava antes. Então isso aqui é mais para você ir na direção contrária do que na direção a favor do que essas instituições falam. Outra notícia também, tanto o Brasil está com o governo bem rachado, quanto os Estados Unidos. E infelizmente, estranho, né? Mas o Trump que odeia o Lula que odeia o Trump, os dois estão indo no mesmo caminho em questão de tarifas. Nenhum dos dois aprenderam nada na aula de economia, parece, né? O Trump tá tentando socar tarifas também nos outros países. Que, pessoal, tarifa é só um nome bonito para imposto. No final, quem vai pagar é quem tá consumindo e esse dinheiro vai para quem? Vai pro governo dos Estados Unidos. Então, ó, Tribunal dos Estados Unidos suspende tarifaço de Trump. Abre aspas, excedem qualquer autoridade. Então, o Tribunal dos Estados Unidos está tentando barrar essas tarifas absurdas do Trump. Porque não faz nenhum sentido. O cara chega lá do nada, numa canetada, sem aprovação do Congresso de ninguém, ele vai querer aumentar totalmente as tarifas, vai prejudicar a economia do mundo em todo. Volto a dizer, não é porque é o Trump que está falando ou que é o Lula. Tarifas, impostos não são o caminho. Ficar aumentando sem razão nenhuma não vai fazer o país, os Estados Unidos melhorar, que é o que o Trump diz que é a intenção dele, fazer os Estados Unidos melhorarem, a economia de lá melhorar, a indústria de lá melhorar. Tarifas não são o caminho, pode ter certeza. E mais um conflito interno aqui. Musk se diz decepcionado com o projeto de Trump sobre impostos e gastos. Então, Elon Musk, que é um grande empresário, até ele, que participava, né, saiu agora do governo Trump, mas participava, rejeitou a ideia das tarifas. Por quê? Porque não faz sentido. O Elon Musk, como empresário, entende que essas tarifas são ruins. O custo de produção aumenta se você vai ter que pegar um material produzido em outro país mais caro, tendo que pagar mais imposto. Então, péssimo. Até o próprio a mão direita do Trump entendia isso, né? Uma pena que ele não estava entendendo, né? O Congresso tem quase 20 projetos para barrar aumento de IOF proposto pelo governo. Então, os governos estão bem rachados, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, em questão do presidente está indo na contramão do Congresso e o Congresso na contramão do presidente. A gente espera que no futuro essa situação melhore, tanto para os Estados Unidos quanto o Brasil. Um ponto positivo entre muitos do Congresso, mas pelo menos eles estão tentando acertar aqui, depois de errar tanto. E vou falar, é teste para cardíaco ser brasileiro, ser investidor principalmente. É difícil, pessoal. Você toda semana tem uma notícia, às vezes... que balança o mercado, os investimentos sobe e desce, mas a gente tem que se manter calmo e ver o quanto estão melhorando os fundamentos das empresas e em que preço elas estão negociando. Você vendo essas duas coisas e dando uma acompanhada na economia sem se desesperar, não tem erro, pode ficar tranquilo. E agora sim chegou a parte boa do vídeo, compras da semana. Vamos lá, PayPal. Eu falei semana passada, na quinta-feira, que PayPal era uma das melhores oportunidades que eu via na bolsa. Aumentei minha posição, já estava com 11% nela, se não me engano agora eu estou com 12% da minha carteira formada por PayPal. Comprei $54, que dá por volta ali, acho que de R$300. Tava com essa grana na corretora sobrando ali e aportei nela. O dólar tava barato, né, por volta de 5,65. É hora de comprar empresas americanas, né, pessoal? Não esperar o dólar ficar por volta de 6 de novo, né? O que mais comprei? Banco Inter, R$200 aí de Banco Inter, aumentando minha posição, que eu comecei esse mês, comecei por volta de R$2.000, se não me engano. Agora eu comprei mais um pouco, Banco Inter também continua muito barato. Se você não viu o vídeo de Banco Inter, vai lá, veja. Eu falei que, pra mim, tem por volta de 150% de potencial Banco Inter, baita empresa. E agora a pimentinha da carteira, a surpresa pra muitos. Comprei Casas Bahia, esse nome dá até calafrios em muitos investidores. Por quê? Casas Bahia teve uma ascensão meteórica no valor das ações, ficou extremamente popular ali na pandemia 2020-2021. Se não me engano, as ações chegaram a empresa chegou a valer na bolsa acho que 40 bilhões. Hoje ela estava valendo por volta, ou até agora, acho que menos de 400 milhões. Ela caiu 99%. Não é brincadeira, é uma queda monstruosa, que vindo depois de uma alta monstruosa, uma alta sem fundamento nenhum. E agora, queda com fundamento? Sim. Casas Bahia caiu muito devido à dívida que ela tinha e dando prejuízo. Porém, eu vou lançar um vídeo quinta-feira que vai te surpreender como o valor de mercado de Casas Bahia está muito subvalorizado e ela não vale por volta de 400 milhões, menos de 400 milhões. Ela tem por volta de quase 30 bilhões de receita.
e vários outros motivos pelo qual eu acredito que Casas Bahia vale muito a pena comprar nesse momento. Eu já comprei Casas Bahia antes de ter o canal aqui, por volta ali também dos R$4, cheguei a comprar por volta dos R$3, R$2,80 e ganhei mais de 100%, acho que foi uns 160%. Foi uma baita história, um baita movimento ali de compra e venda em poucos meses com lucro enorme. E eu confio muito que esse movimento vai ser maior dessa vez, com a queda de juros estando mais próxima do que ela estava na época que eu comprei e vendi a ação. Agora ela está melhor, agora é uma empresa melhor do que ela era meses atrás. Então, não querem perder os motivos pelo qual eu estou comprando Casas Bahia e ver o tamanho do potencial dessa ação? Quinta-feira, 7 horas, pessoal, não percam. Eu prometo, eu vou surpreender vocês. Confiem. Eu comprei aqui, vocês vão reparar, só R$300, né? Porém, por quê? Eu vou explicar quinta-feira também como eu vou comprando parceladinho Casas Bahia, porque ela é um case diferente, é um caso diferente de uma ação. E agora, vendas da semana. Eu vendi por volta de $121 de Adobe. Era uma empresa que eu errei na hora que eu comprei. Depois que eu refiz a minha análise, vi que não valia tanto a pena ter na carteira. O preço-lucro dela hoje acho que tem por volta de 26. Eu acho muito caro, mesmo sendo uma empresa tech, mesmo sendo uma empresa que vai ter a IA muito incorporada no seu serviço, que pode valorizar muito. É uma empresa com histórico excelente, com recompra de ações, mas 26 em PL, pessoal, é muito caro. Mesmo assim, não é uma empresa pequena. Para ela aumentar o lucro dela, ela não consegue aumentar o lucro dela na mesma razão que, por exemplo, o Banco Inter, que, por exemplo, está negociando a 14, 15 vezes lucro. Então, 26 PL é muito caro, mesmo para a bolsa americana, que já é uma bolsa que os múltiplos já são mais caros. Então, vendi Adobe não por ser uma empresa ruim, mas porque eu acho que o preço da ação hoje está muito elevado. Se o preço da ação viesse para $300, por exemplo, aí outros 500, outra história. O preço já fica muito mais proporcional ao lucro da ação. Aí eu já poderia olhar de novo. Mas nesse preço, não quero. Vendi, errei na compra. Saí com um pouquinho de lucro. Mas não é mérito meu. Você reconheceu que errou? Reconheceu? Já vende na hora, pessoal. Não fique segurando. Desempenho no mês. Aí, ó. Janeiro a maio. A gente teve uma grande queda em fevereiro, que foi o momento que eu usei o meu aporte para comprar bastante ações. E agora estamos colhendo os frutos. Maio com 4,52% de alta nos investimentos, pessoal, na minha carteira. É um ótimo desempenho para esse mês e vocês vão ver aí mais para frente o desempenho no ano, desempenho no mês em proventos, em dividendos, que é o que o povo gosta também, né? Sei que muitos de vocês gostam de dividendos e eu vou trazer mais isso para o canal. Tá aí, ó, R$ 164,37 líquido já de impostos nos dividendos. A maior parte ali, 2/3 de Fleury, 1/3 de Vamo 3. Duas ações que eu gosto bastante. Pagaram esse mês. Dinheiro caindo na conta sempre bom, hein? E agora, como prometido, o desempenho da minha carteira de investimentos. Olha só, 81,57% é o que eu acumulei de rentabilidade, de valorização das minhas ações nos últimos aproximadamente 3 anos. Fora os dividendos que eu recebi nesse período. A carteira é de valorização e também para receber os seus dividendos, sim. Eu não tinha falado isso antes no canal, mas quem está me acompanhando vai ver que eu gosto muito de dividendos e gosto mais ainda de valorização dos ativos. Porque, como eu falei de Banco Inter, de PayPal, 100%, 150% no ativo, não dá para conseguir só com dividendos. Tem que ter aquela valorização boa no ativo, para dar uma multiplicada no seu patrimônio. Então, quer ter uma renda com dividendos, quer aprender a valorizar os seus ativos que você compra na Bolsa de Valores, vem comigo, se inscreve no canal para você aprender a investir de verdade. Deixa o like no vídeo se gostou e comenta o que você está vendo nos investimentos no momento atual, o que está legal para comprar, o que você acha que está caro, que tem que vender. Então, lembrando, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo que eu fiz aqui, recomendo só que vocês façam as próprias decisões. Então, é isso, pessoal, e até o próximo investimento.